Bora lá, uergeiros do FM+, com vocês, dinâmica, bloquinho, forcinha. Vamos ver todas as forças, todas aquelas que vocês estudaram lá no primeiro ano do médio, no EAD. Primeiramente, eu quero comentar rapidamente a tal da segunda lei de Newton, entendendo o que é essa tal dessa força resultante. Você já conhece a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, que diz que se o corpo está parado, tende a permanecer parado. Se o corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento, retilíneo e uniforme, desde que nenhuma força resultante atue sobre ele, ok? Por quê? Porque se atuar a força resultante, isso vai gerar nele uma aceleração. E tu sabe que a força resultante não é boa, a força resultante é má. Ela é massa vezes aceleração. Cuidado, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, para tal da força resultante sair em Newton. Essa é a segunda lei de Newton. A terceira lei você conhece, é o a que se faz, a que se paga, é a ação e reação. Para toda a ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. But a aula de hoje é sobre a aplicação dessa segunda lei. Força resultante igual a má. Quando tu pega um corpinho assim e tem sobre ele várias forças, quem é a resultante? Depende. É aí que você tem que conhecer vetor, meu amigo. Você tem que saber trabalhar com vetor. Tem aula de vetor aí no canal. Na aula de estática, eu deixei todos os links de vetor. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Esse bloquinho está sob a ação de uma força 4 newtons para a esquerda e 9 newtons para a direita. Se você quiser aplicar sobre ele força resultante igual a má, quem é a força resultante? Resultante de dois vetores opostos. Então é um menos o outro. Como eu trabalho em módulo, a força resultante aqui seria 9, que é o F2, menos 4, que é o F1. Isso porque, nesse caso, eu tenho vetores de sentidos opostos subtraídos. Quando você cai no exemplo desse, mais de duas forças, por exemplo, duas para a direita, 3 newtons e 4 newtons, e uma para a esquerda, 3 newtons apenas, quem seria a força resultante? Todo mundo que aponta num sentido, 3 newtons mais 4 newtons, menos todo mundo que aponta no sentido contrário, 3 newtons. Você vai descobrir que a força resultante aqui vai dar 4. Não interessa. O que importa é que você tenha entendido a ideia de força resultante. Isso porque é muito comum você pegar situações como essas aqui, ó. Você já viu inúmeras vezes isso. Aqui, as duas forças formam entre si um ângulo de 90 graus. Soma, subtrai, regra do paralelogramo para desenhar e aqui encontrar-se-á a força resultante, ok? Na diagonal do paralelogramo. E para calcular essa força, tio, o que eu faço para calcular essa força? Eu uso um amigo meu chamado Pitágoras, que diz que força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ou seja, a tal da força resultante ao quadrado vai ser 4 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Não vou fazer esse cálculo, não estou afim, vai dar uma raiz horrível. O que você precisa entender é a ideia, ok? Cair num sistema desse. Normalmente eu tenho algumas forças aplicadas sobre o corpinho e nós vamos ver cada uma delas. Uma para o lado, tração, uma para cima, normal, uma para baixo, peso. E eu preciso aplicar aqui a força resultante é igual a M vezes A. Quem é a força resultante nesse caso? Eu penso, se N se anula com P, o resultado de tudo é T. Se o resultado de tudo é T, é ele que faz o meu papel da força resultante. É o T que é má. É o T que é massa vezes aceleração. Então você não vai ser feliz em dinâmica, a aplicação da segunda lei de Newton, se você não souber vetor. Você tem que saber trabalhar com vetor. Não é viajar muito, não. Lei de cosseno. Não é. Não é. É saber que vetores de mesmo sentido soma, sentidos opostos subtrai e formando um angulinho de 90 graus, amigo. Paralelogramo seguido de Pitágoras.
Ponto, beleza? É o que normalmente cai, ok? É isso, beleza. E aí a gente cai justamente numa questão fresquinha de UERJ 2023, que fala disso. Eu não dei aquela introdução à toa, né? Para um experimento de estudos de leis de Nelson, um recipiente com massa de 100 quilos foi colocado sobre um carrinho em uma superfície plana. 3 grupos de pessoas exerceram forças distintas sobre esse sistema, conforme representado na imagem 1. As forças aplicadas sobre o mesmo sistema visto de cima estão representadas na imagem 2, essa aqui, ó, para facilitar aqui a visão do 3D. Considerando apenas a força resultante exercida pelos 3 grupos, o módulo da aceleração em metros por segundo ao quadrado. Pelo amor de God, quem é aqui na figura 2, na imagem 2, a força resultante? Um cara de 40 para a esquerda e um cara de 160 para a direita. Quem ganha? O de 160. Mas ganha com 160? Ele ganha com 120, que é 160 menos 40. E existe uma única para baixo. Essa única para baixo é de 90 newtons. Cadê a resultante do tio? Manda um paralelogramo. Diagonal do paralelogramo é a minha força resultante. E para calcular essa força resultante, eu uso Pitágoras. FR ao quadrado é 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Isso aqui vai dar 150, uma força resultante de 150 newtons. Nossa, Manu, você é rápido mesmo, né? Não, não sou rápido, não. Eu só enxerguei que esse aqui é um triângulo 3, 4 e 5. Ele é um triângulo 3 vezes 30, 4 vezes 30, então essa força resultante vai ser 5 vezes 30, do verbo 150. É só isso, tá? Eu só enxerguei isso. Aqui parece um W, mas é um N, ok? Então, a força resultante que atua sobre esse sistema é de 150 newtons. Mas ele não pede a força resultante. Ele pede a aceleração. E aí tu sabe que a força resultante ela é muito má. A força resultante, que é 150, é a Márcia, que vale 100, vezes a aceleração, que vai valer, corta, 15 sobre 10. Ou seja, a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Já é? Tudo bem? Beleza? Vida que segue o baile. Agora sim, olha o que eu tenho aqui. Sistemas de bloquinhos, amigo, sistema de bloquinhos. Eu tenho que conhecer todas as forças que atuam sobre todos os bloquinhos nesses sistemas. Tem que saber quando que cada força existe, qual é a fórmula de cada força e para onde ela aponta. Caso exista alguma observação, que coloquemos aqui agora, ou calemo-nos para sempre. Olha quantas forças eu tenho. Pezinho, normalzinha, traçãozinha ou tensão, tanto faz, atrito e elástica. Todas elas apareceram na UERJ nos últimos anos. O que eu tenho que saber a respeito, por exemplo, do peso? Pega o peso, que é o mais simples. Ele existe sempre. Não tem sistema sem peso. A gente trabalha com blocos que têm massa. Se tem massa, tem peso. Até porque a fórmula do peso é Manu, gostoso. Massa, gravidade. Manu, gostoso. E ele aponta para onde? Sempre para baixo. Quer apontar o peso de A? Para baixo. Quer apontar o peso de B? Para baixo. Para baixo. Para baixo. Independente da posição do corpo, o peso vai estar apontando sempre para baixo, sem discussão. Pode estar num plano inclinado. Peso é para baixo. Segunda força. Observamento. Essa aqui já é a força gravitacional. Por que eu coloquei isso aqui? Quando eu peço para os alunos relatarem todas as forças, eles falam assim, força gravitacional. Mas caô, já está aqui. Ela já está inclusa no peso, beleza? Vamos lá, força normal. Quando que ela existe? Superfície. Está em vermelho. Está destacado. Superfície tem que ter apoio.
Se não tiver apoio, como esse bloco A e esse bloco B, não tem normal. Aqui não vai existir normal. Se não tiver apoio, como esse bloquinho verdinho que está aqui, deixa eu ver se dá para ver, ó, apoiadinho aqui, ó, não tem normal. Todos os demais estão apoiados e tem normal. Qual a fórmula? Tem fórmula não. Varia de caso para caso. Em cada caso eu encontro a normal de uma maneira diferente. Na maioria das vezes ela é igual ao peso quando o bloco está apoiado num plano horizontal. Não é o caso desse bloquinho aqui nesse plano inclinado, mas de um modo geral a normal é igual ao peso. Sempre? Sempre não. Cada caso é um caso, ok? Aponta para onde? Moleque, o que falta para você acreditar que a palavra normal significa perpendicular? Força normal, força perpendicular. Vetor normal, vetor perpendicular. Reta normal, reta perpendicular. Nesse caso, perpendicular a quem? A superfície. Se o chão é horizontal, a força vai ser vertical, formando o ângulo de 90 graus. A normal vai ser vertical. Como aqui a parede já está na vertical, a normal da parede vai ser horizontal. Tem que formar ângulo de 90 graus. Se a superfície estiver inclinadinha, a normal também vai estar inclinadinha. O que interessa é que ela forme ângulo de 90 graus com a superfície. Beleza? Próxima força. Tá. Observamento. Sempre esqueço do observamento. Não é reação ao peso. Para toda ação existe uma reação. Para toda ação existe uma reação de mesmo módulo, mesma direção que é vertical, sentidos opostos. Não é reação. Ação e reação nunca atuam no mesmo corpo. Se eu te der um estabefe, eu vou levar outro seu. Não faz sentido eu te dar um estabefe e você reagir se batendo. Não tem como. Ação e reação sempre atuam em corpos distintos. Beleza? Foi. Aí sim a gente pode passar para tração, para já fazer uma questãozinha da UERJ. A tração precisa de fio, de cabo, de corda, blá 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 blá. Maneiro. Então, a tração eu só enxergo nesse sistema e nesse sistema do plano inclinado. Qual é a fórmula? Don't have. Não tem. Aponta para onde? Na direção do fio saindo do corpo. Para, dane-se. Pergunte ao bloquinho. Bloquinho, onde está o fio? Esse bloquinho A aqui vai te responder acima. Então a tração está para cima. Pergunta para o bloco B. Bloco B, onde está o fio? Acima. Então a tração vai estar para cima. Pergunta a esse bloquinho pendurado aqui. Bloquinho pendurado, onde está o fio? Acima. A tração vai estar para cima. Falei besteira, né? Tem mais uma tração aqui, ó. Bloquinho inclinadinho, para onde está o fio? Inclinadinho. Então a tração vai estar inclinadinha. Bloquinho A, onde está o fio? À direita, tração para a direita. Bloquinho B, onde está o fio? À esquerda, tração para a esquerda. E o observamento. Trações em um mesmo fio têm o mesmo valor. Trações em um mesmo fio têm o mesmo valor. Olha o fio que liga os blocos A e B. É o mesmo? É. Trações iguais. Olha o fio que liga os blocos A e B. É o mesmo? É. Trações iguais. Ok? Por isso que eu chamei de T e T. Isso apareceu na UERJ. Apareceu. Olha lá. UERJ 2022. Fala o seguinte. O funcionário de um supermercado recolhe as mercadorias deixadas nos caixas e as coloca em carrinhos. Após certo tempo de trabalho, as mercadorias recolhidas ocupam 4 carrinhos interligados pelas correntes, 1, 2, 3, para facilitar a locomoção, como ilustra a imagem. Ao deslocar os carrinhos, o funcionário exerce uma força F de intensidade 8 nelsons, 8 newtons, sobre os dois. Beleza, sobre o sistema. Continua. Considere que cada carrinho com os produtos neles contidos possui massa 10. Desprezando os atritos, a tração na corrente 2 em newtons corresponde a... Ele teria que ter dito que a corrente é ideal, não tem peso, é inextensível, blá 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 blá. Mas que se dane. Vou fingir que é um fio ideal.
Dá para matar essa força assim. Uma aluna minha, que eu não vou falar que é a Duda por questão de ética, ela pegou 8 e falou assim: já que os carrinhos são todos iguais, e são 4, cada um deles fica com 2 newtons. E aqui vai rolando um acúmulo de forças. Esse primeiro fica submetido a 2 newtons. Esse segundo, os dois dele mais o de trás, 4 newtons. Esse cara fica submetido aos dois dele mais os outros 4, então vai a 6 newtons. E assim vai acumulando, 2 mais 6 do anterior, 8 newtons. De tal forma que na corrente 2 eu tenho um total de 4 newtons. Isso vai acontecer sempre? Vai. Se eu pego aqui, por exemplo, um bloquinho de, sei lá, 10 quilos. Não, 6 quilos. Um outro bloquinho de 3 quilos. Beleza. E aplico sobre eles uma força de 15 newtons. Essa força vai se distribuir, não ao meio. Não 7,5 para cada um. Como esse cara aqui tem uma massa que é o dobro, ele vai pegar o dobro da força. Como essa massa é a metade, eu vou pegar a metade da força. Se essa massa pegar uma força x, essa massa vai pegar uma força 2x. De tal forma que a força total 3x é igual a quanto? 15. Cada x vai ser 5. Ou seja, esse cara pega 5 e o outro vai pegar 10 newtons. É sempre assim, dá para distribuir. Só que, vamos lá, fazendo de maneira técnica, fazendo de maneira tradicional. Cara, cada carrinho tem massa 10 quilos. Acredito eu, então, que a massa total saía. A massa total desse sistema vai ser igual a 40 quilos. Então, somando todas as massas, eu vou ter uma massa total igual a 40 quilos. Se você aplicar força resultante igual a mar, cara, a força resultante é 8, é a força aplicada ao sistema. A massa total, 40. A aceleração vai ser 8 sobre 40, que é 0,2 metro por segundo ao quadrado. Então, a aceleração única do sistema vale 0,2. Repare que a corrente 2, que é a corrente que eu estou de olho nela, puxa 2 carrinhos. Essa corrente 2 está submetida a uma tração equivalente a 2 carrinhos. 2 carrinhos de massa 10 cada um. Ou seja, total do sistema 20 quilos. Que força é essa de tração que puxa um carrinho de massa 20 quilos, na verdade um conjunto de massa 20 quilos, com uma aceleração de 0,2 metro por segundo ao quadrado? É a força resultante que é muito má. É a tração que é a resultante, que é a massa 20 vezes a aceleração 0,2. Então essa tração vai dar 4 newtons again. Manu, e as forças normal e peso não considera? Não influi nem contribui, porque elas se anulam mutuamente. E de modo geral, para você que é hater da física, ignore as forças que são perpendiculares à aceleração. Elas normalmente se anulam mutuamente. Ignora. Se a aceleração está na horizontal, considera só horizontal, meu filho. Tá bom? Isso aí é uma mão na roda. Questão de 2018. Em um experimento, os blocos 1 e 2 de massas 10 e 6, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Olha aí, olha o cuidado dela. Fio ideal. Custava ter dito. Em um primeiro momento, uma força de intensidade igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade, F, é aplicada no bloco 2, produzindo uma tração TB. Observe os esquemas. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA e TB corresponde a quanto? Olha só, vou chutar. Massas 6, 10, 6, 10, 6, 10, 6, 10. Ou a razão é 10 sobre 6, ou a razão é 6 sobre 10. Ou a razão é 5 terços, ou a razão é 3 quintos. 5 terços, 3 quintos, 5 terços, 3 quintos, 3 quintos. Ah, para! Não, eu vou fazer direito. Mas olha só, matei a questão. É isso. Números que ele me deu, relação entre as massas, ou é da tá. Até porque, se tu reparar, eu tenho a força, 64. Eu tenho a massa total, 16. Eu tenho como calcular a aceleração, mas não quero.
Se você for usar força resultante igual a má, cara, força resultante 64, massa total 10 mais 6, aceleração 4. Mas não precisa. O que você tem que saber é que, como a força é a mesma e as massas são iguais, as acelerações também são exatamente iguais. A aceleração para cá, que a gente sabe que é 4, é igual à aceleração para lá, que a gente sabe que é 4. Eu não vou usar 4, não. Eu vou fingir que eu não sei aceleração. Olha só. Essa aceleração para lá é igual à aceleração para cá. Então, olha só. Quando eu pego este bloco e aplico sobre ele força resultante igual a m vezes a resultante aqui é a tração. Por que é a tração TA? Porque eu ignoro peso e normal, que são perpendiculares à aceleração. Então a força resultante é TA. A massa, cara, eu estou trabalhando com o bloco 2. A massa tem que ser do bloco 2. 6. A aceleração, vale 4. Vale A. Vale A. Só de raiva. Vale A. Aqui. Vou aplicar sobre esse bloco força resultante igual a má. Mais uma vez, ignorando peso e normal, que são perpendiculares à aceleração. Então, a resultante aqui é a tração TB. Essa tração TB é a massa do bloco que está em questão. A massa do bloco que está em questão é o 1. A tração vale, a massa vale 10. A aceleração vale, não sei. Bota 4, Manu. A questão é minha e eu faço o que eu quero. Ele pede que você encontre a razão TA sobre TB. Quando você mandar, eu vou mandar, TA sobre TB, isso vai ser 6Azinho sobre 10Azinho. Corta, corta. 6 sobre 10 é 3 sobre 5. 3 sobre 5, marquei e parti para o abraço. Aqui, ó. Show, foi, partiu? Maravilha. Segue o baile. Tem mais. Ué. O que é ver? O que houve? Eu tenho que explicar agora. Não vou explicar atrito agora não, vou deixar atrito por último, porque atrito é importante. Vou explicar a força elástica. Caiu uma vez recentemente em 21, tá? Então, eu vou falar dela rapidinho. Volta. Força elástica. Quando tem mola, elástico, mola, elástico. Qual é a fórmula? Cachinho. Não parece um cabelinho lindo? Força elástica é cachinho. Quem é K? K é a constante elástica da mola. É que te dá a dureza da mola. Se a mola é mole, se a mola é dura. Isso tem que ser dado na questão ou serão dadas todas as condições para que você calcule. Eu não posso conhecer constantes de mola, pelo amor de Deus. Já sei muito quando eu falo meu endereço, por exemplo, já sabia demais. E X é a deformação da mola, é a variação de comprimento da mola. Não saiu aqui não, mas você entendeu. Mola. Só para você ter uma ideia, se eu tenho uma molinha no estado natural, que é aqui, ó, e essa molinha tem um corpo pendurado nela na sequência, ela se deforma um pouco. Ela aumenta de tamanho, tá vendo? É esse aumento de tamanho, é essa deformação que vale X, que vale X. Não é o comprimento inicial, não é o comprimento final, é a variação de comprimento. Beleza, segue o baile. E a observação que eu tenho é, para onde aponta? No sentido de recuperar o tamanho da mola. Mola não gosta de ser perturbada. Mola não gosta. Não gosta. Se ela for esticada, ela puxa o bloco de volta para cima. A força elástica, então, está apontando para cima. Se você colocar a mola no chão e apertar ela, ela te empurra de volta. Ela não gosta de ser perturbada. E aí, a gente cai aqui numa questão de UERJ 2021. Diz o seguinte: uma empresa testou 4 molas para utilização em um sistema de fechamento automático de portas. Para avaliar sua eficiência, elas foram fixadas a uma haste horizontal e em suas extremidades livres foram fixadas corpos com diferentes massas. Mola 1, mola 2, mola 3, mola 4. Beleza. Observe na tabela os valores tanto das constantes elásticas K das molas quanto das massas dos corpos. Mola 1, 2, 3 e 4. Constante 0,9, 0,8, tá.
Massa do corpo, 0,9, 0,9, tá. Para que o sistema de fechamento funcione com mais eficiência, a mola a ser utilizada deve ser a que apresentou maior deformação. Então, maior eficiência, maior deformação. Essa mola está indicada pelo seguinte número. O que o cara fez, na verdade? O cara pegou a mola e pendurou corpos nela. Ela sofreu deformações. A de maior deformação é a que eu vou usar. Então, o que eu vou fazer? Com a massa do corpo, em quilogramas, e a constante, em newtons por centímetro, eu vou descobrir qual é a maior deformação. Lembrando que nesse corpinho atuam peso para baixo, sempre para baixo, e a força elástica para cima, no sentido, primeiro, de sustentar o corpo, segundo, de recuperar o tamanho original da mola. A condição de equilíbrio, e não é fórmula, é equilíbrio, é que a força elástica que puxa o sistema para cima se anule com o peso que puxa o sistema para baixo. Dessa maneira, caixinho é igual ao Manu gostoso. Se você quiser saber da deformação, basta pegar o Manu gostoso e dividir pela constante da mola. E aí eu vou fazer isso para cada corpício. Corpo 1. O x dele é igual massa do 1, 0,9. Gravidade, 10. Sobre K, eu nem sei se ele deu a gravidade na questão, vou botar 10, tá? K, 0,9. O K está aqui, ó. Isso aqui vai dar, corta, 10 centímetros. Corpo 2, x2 vai ser massa é 1,2. Gravidade, 10. Constante, 0,8. Corta, vai dar 1,5. Isso aqui vai dar 15 centímetros. Ganhou, até agora ganhou. Segue o baile. X3, x3. Massa dele, 1,8. Gravidez, 10. Constante, 0,6. Simplifique, 3 vezes 10, 30 centímetros. Ganhou! Bloco 4. X4 vai ser massa 4, 1,4. Gravidez, 10. Massa, 0,7. Cortou, tchu. Ih, perdeu. Quem tem a maior deformação do tio é o bloco 3. E o bloco 3 encontra-se na C. Fechou. É isso. Beleza? O R de 2021. Em verdade vos digo que força elástica cai pouco. But é bom saber. Ok? E a the last strength of the day, é strength mesmo? Força strength? E a the last strength of the day diz que a força de atrito deve ser estudada. Então, pay attention. Olha lá. Força de atrito. Quando existe superfície, olha, tá destacado. Tá vermelho. É mais uma força de superfície. Cuidado. Quando pedirem força de superfície, podem estar se referindo às duas, ok? Cuidado. Tem que ter apoio. E detalhe, a superfície não pode ser lisa. A física tem mania de colocar superfície lisa. Não pode. Quer dizer, não pode. Pode, mas nesse caso não tem atrito, tá? A superfície tem que ser áspera. Qual é a formuleta? A formuleta é μ vezes n. E μ é nada mais, nada menos que o coeficiente de atrito. E n não é n de Newton, não. É o valor da força normal. É o módulo da força normal. Continua. Aponta para onde? Sempre oposta à tendência de movimento. Oposta à tendência de movimento. Como assim? Se eu pego o corpinho e empurro o corpinho para direita com uma força F, o atrito vai ficar no sentido contrário. Oposto à tendência de movimento. Se eu boto o bloquinho no plano inclinado, a tendência natural do bloquinho é descer. Então, a força de atrito está no sentido contrário. Essa é a FAT. Presta atenção. Normal sempre perpendicular. A
atrito sempre paralelo à superfície. Normal perpendicular à superfície, atrito paralelo à superfície. Os dois formam sempre entre si um ângulo de 90 graus, ok? Beleza? Lembra dessa questão da aula de estática? Então, a questão fala que esse cara aqui está em repouso. Cadê a palavra repouso? Aqui, ó, repouso. Então, a força resultante sobre ele é igual a zero. A força resultante dando zero, quem puxa para cima se anula com quem puxa para baixo, quem puxa para a esquerda se anula com quem puxa para a direita, é a letra D. Mas que forças são essas? Primeiramente, tem pezinho? Tem, nem? Tem. Tem normalzinha? Tem duas. Uma do chão, NC, normal do chão, perpendicular ao chão, e ele está encostado na parede. Então tem aqui saindo da parede uma normal da parede. Repare, eu já tenho aqui três forças: peso, normal do chão e normal da parede. Está faltando uma. Quem é? É o atrito. Ah, para! É o atrito. É o atrito. Se eu empurro a parede para lá, a parede me empurra para cá. A tendência do meu movimento é para cá. Se a tendência do meu movimento é para cá, a força de atrito está para lá. Porque a força de atrito é oposta à tendência de movimento. Então aqui, a força de atrito vai estar empurrando o cara para cá. Essa é a FAT, essa é a quarta força, ok? O que me dá meu sistema fechado. E aí eu te pergunto, se um Curupira mandar um Moonwalk, o atrito vai estar para frente ou para trás? Esquece. The last question of the day. O ERG, essa aqui é antiga. Porém, eu coloquei essa questão aqui para destacar isso aqui. Força de superfície. Moleque, faz o seguinte. Dá um print nessa parada aí. Guarda pra tu. Tabela completona. Aqui não tem observação não, ó. Tabela completona, ó. Dá um print aí. Que aí eu vou à última questão, ó. Falou de força de superfície, cuidado. Eu posso ter as duas. Então, olha só. Um bloco de madeira desloca-se sobre uma superfície horizontal com velocidade constante e com velocidade constante. Destaque, nós já combinamos, inclusive em sala de aula, que toda vez que eu encontrar numa questão que a velocidade é constante, eu sublinho. Isso aqui vai me ajudar a matar a questão. Se a velocidade é constante, é porque a aceleração é zero. Obrigatoriamente, a força total resultante é zero. Ok? Força resultante, zero. Na direção e sentido da seta. Então o cara puxa para cá com uma força de fio, que é a atração. Maneiro. A resultante das forças que a superfície exerce sobre o bloco, tá onde? Então, força da superfície, deixa eu ver. Aqui eu vou ter tração, saindo. Muda a cor, aqui, caneta vermelha. Aqui eu vou ter tração, eu vou ter peso para baixo, eu vou ter normal para cima, e aí, tem atrito ou não tem atrito? Há algumas formas de pensar. Você não sabe que a força resultante dá zero? Você não sabe que a força resultante dá zero? Beleza. A normal se anula com peso. Alguém tem que anular a tração. Alguém tem que anular a tração. Senão a tração vai ser resultante. Senão a tração vai gerar aceleração. Alguém tem que anular a tração. E para anular a tração, tem o atrito, que é oposta à tendência de movimento. Outra coisa, ele não disse que a superfície é lisa. Se ele não disse, é porque é áspera. É porque é áspera. Muito provavelmente é áspera, tá? Então, aqui, eu sei que a resultante é zero. Eu tenho a normal para anular o peso. E quem vai anular a tração? O atrito. Beleza? Nesse caso, eu caio no sistema da questão anterior. Cima, baixo, direita, esquerda, pronto. Força total resultante igual a zero. Agora, será que eu vou responder com a normal? Ou será que eu vou responder com a FAT? Nossa, eu ia marcar direto letra C. Mas, moleque, ele pede a força da superfície. Repare que normal e FAT estão da mesma cor. Porque as duas são de superfície. Será que eu respondo com a normal? Ou será que eu respondo com a FAT? Ou com nenhuma das duas? Ou com a resultante delas?
Sempre que ele não especificar, eu respondo com a resultante. Qual a velocidade? Resultante. Qual a aceleração? Resultante. Ok? Ah, mas Lessa, você não falou que a força resultante é nula? Global. Essa resultante aqui é a resultante apenas da superfície. Ok? Vou parar por aqui, aula longa demais. Bons estudos para tu, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, um beijo, até a próxima aula. Próxima aula, trabalho. Que aí já dá aquele circuitinho, trabalho e energia na sequência. Não perde. Beijo. Olha a vinheta. Fica até o final da vinheta. É importante.